Bem-vindos. A violência no local de trabalho é um dos fatores de pressão sobre os profissionais de saúde. Em Portugal, as denúncias têm vindo a aumentar. No ano passado, foram registados mais de 1.600 episódios de violência. Para quem avalia este problema, o número está longe de refletir o que se passa nas instituições que prestam cuidados de saúde. É essencial perceber o que está na origem desta realidade, que consequências tem para as vítimas e o que está a ser feito não só para combater, como para prevenir a violência num setor que nos últimos anos tem enfrentado cada vez mais exigências. Já toda a gente esqueceu que nós saímos de uma pandemia. Todos os profissionais deram tudo aquilo que podiam e que não podiam também e que estão exaustos. Fomos formados para cuidar do outro. Depois acabamos por ser agredidos por aqueles de quem nós cuidamos. Não precisamos de aplausos, como há uns anos atrás tivemos aí os aplausos à janela. Não. Basta o reconhecimento, a valorização, o respeito. Quando escolheu a especialidade de Radiologia, Ana Fontes seguiu o gosto pela imagem e por toda a informação e detalhe que pode dar sobre a saúde dos doentes. Nunca equacionou a possibilidade de conflitos na preparação para os exames, até ter surgido um momento de tensão há 5 anos. Um utente não gostou de ouvir que precisava de esperar um pouco mais até estar pronto para fazer uma ecografia. O senhor descontrolou-se, começou a gritar comigo, agarrou-me no braço. Eu só sei que quando ele me agarrou no braço eu fiquei em pânico e, portanto, consegui-me soltar, saí da sala, ele veio atrás de mim sempre a gritar, encurralou-me num canto, eu tentei afastá-lo de mim e, ao mesmo tempo, ele deu-me uma bofetada na cara, aquilo foi mais uma bofetada que outra coisa qualquer. Os colegas e outros utentes conseguiram afastar o agressor, que continuou a ameaçar e a ofender a médica. Insultada de todas as maneiras possíveis e imaginárias e pronto, e ameaça mesmo de que se me ia atrás de mim. Na altura, não percebeu o impacto que este episódio viria a ter a nível pessoal e profissional. Os primeiros sinais surgiram quando teve de regressar ao sítio onde a agressão aconteceu. Era mesmo um esforço ir àquele local e depois, quando saía, principalmente no dia da semana em que aquilo ocorreu, em que o senhor sabia que eu lá estava, eu quando saía eu olhava para todos os lados a pensar, ele vai estar à minha espera. Um receio com fundamento, tendo em conta o que tem acontecido a outros profissionais agredidos já fora do local de trabalho. Tive uma colega que conseguiu evitar a agressão física dentro da unidade hospitalar e depois foi às compras já fora do seu horário de trabalho e foi mesmo agredida fisicamente. Conseguiu se proteger no local de trabalho, mas na rua não conseguiu. No dia-a-dia dos hospitais e dos centros de saúde, há uma palavra que está muitas vezes na origem de um conflito. O dizer não pode ter esta baixa médica, não pode ter esta declaração para a carta de condução porque não pode conduzir, não pode ter determinado documento de que precisa. Nos centros de saúde, os assistentes técnicos têm o primeiro contacto com os utentes e, por isso, são frequentemente alvo de insultos, ameaças e agressões. Atitudes que se repetem muitas vezes dentro do consultório médico. O médico é mais porque ou não passou o atestado médico, ou porque não passou os exames do privado, ou porque não viu bem as análises e devia ter visto as análises. Nas urgências dos hospitais, a triagem dos utentes é outro dos motivos de desentendimento.
Não concordam com o diagnóstico, o pré-diagnóstico que é feito pelo enfermeiro na triagem e partem mesmo para a agressão. Cheguei a ver as senhoras enfermeiras serem agredidas na triagem porque a utente não concordava com a cor da pulseira. Ouvem muito. Você está aqui e eu estou-lhe a pagar o seu salário, são os meus impostos que lhe estão a pagar o seu salário. Como se a administrativa, o médico e o enfermeiro, pelo menos estes 3 que estão ali, também não pagassem impostos, não é? E, portanto, as pessoas ficam irritadas. O período de visitas a doentes internados, com horários pré-estabelecidos, é outro dos momentos em que surgem confrontos entre profissionais de saúde e familiares. Somos insultadas, estamos a mentir, não marcaram para aquela hora, nós estamos a inventar. É complicado, às vezes temos de chamar a chefe de serviço para tentar acalmar a situação, como é a enfermeira-chefe, mesmo assim às vezes não resulta. Tem que se chamar o segurança ou, em última instância, o polícia de serviço, da urgência. À porta do hospital ou dentro do serviço de urgências, os agentes da PSP prestam apoio aos profissionais de saúde e têm como missão garantir a segurança de todos. Há décadas que os grandes hospitais têm postos policiais para poderem atuar o mais rápido possível quando é necessário. Querem chegar aqui e querem ser logo atendidas. Ora, não querem ficar à espera. Isto depois cria o conflito, porque há outros pacientes que aqui estão também à espera e que depois começa a haver um diálogo nada amigável e pode depois surgir uma alteração da ordem pública e tem que entrar a polícia. Mesmo na presença das forças policiais, o conflito pode escalar. Chegam às ameaças ou até de represálias, que conhece o seu carro ou que se te apanho lá fora faço isto e aquilo. Portanto, é uma forma de intimidação para conseguir alcançar aquilo que pretende, que é ser passar à frente de toda a gente. Quando acontece uma situação de risco e se não houver um agente por perto, os profissionais de saúde entram em contacto com um posto policial, como este. Daqui parte o alerta e a ajuda de quem já conhece os cantos à casa. Estes profissionais que estão aqui, estão treinados, já estão aqui há muitos anos, conhecem bem o hospital e é onde que é crítico, de forma que estes serviços funcionam com normalidade. A ideia não é chegarmos aqui, andarmos todos à tarefa uns com os outros, não faz sentido nenhum, não é? Os agentes, que são também alvo de violência em algumas situações em que precisam de intervir, têm o dever de registar as agressões graves aos profissionais de saúde. As ocorrências são depois comunicadas ao Ministério Público. Quem trabalha na saúde está no topo da lista das classes profissionais que mais sofrem agressões, mais do que, por exemplo, as forças policiais ou os guardas prisionais. Os casos a que estão sujeitos os profissionais de saúde envolvem vários tipos de violência. No ano passado, 1 em cada 10 foi de agressão física. 13% sofreram assédio e 69% foram alvo de violência psicológica. E ainda 7% de casos em que as agressões provocaram estragos materiais ou patrimoniais. As agressões ocorrem com mais frequência nos serviços de psiquiatria e quem aí trabalha está mais preparado para agir perante o utente descompensado que se torna agressivo. Mas as situações de conflito acontecem também nas urgências, no internamento, nos centros de saúde e nos balcões de atendimento. Estes episódios prejudicam o funcionamento dos serviços e têm consequências no trabalho dos profissionais. O desempenho das funções que muitos profissionais de saúde têm a cargo é habitualmente exigente, mais ainda quando são obrigados a um estado de alerta acrescido. Se eu sentir que à porta da minha unidade tenho um grupo de pessoas, de familiares, ou tenho um utente que me vai agredir, tanto verbalmente como fisicamente, quando eu sair, os restantes utentes vão ficar afetados por esta minha situação psicológica. O sono é algo que é logo afetado, não é? O facto de eu me sentir ameaçado ou não conseguir estar bem no meu local de trabalho, por me sentir inseguro, a minha performance pode de facto ficar afetada se eu não tiver o devido tratamento e acompanhamento. Sónia Pinote Bernardes é psicóloga clínica e acompanha há quase 20 anos os profissionais deste setor. Nos últimos 10 tem-se dedicado à saúde ocupacional e é responsável pela área de saúde mental de cerca de 9.000 colaboradores do Centro Hospitalar Lisboa Central. Conhece bem as vítimas de agressões e a dificuldade que têm em lidar diariamente com episódios de violência.
Acho que todos nós conseguimos compreender que qualquer pessoa que é ofendida, humilhada, maltratada, insultada no seu local de trabalho vai ter impacto, não é? Eu até posso ser uma pessoa com muita autoestima, segurança, sei o que estou a fazer, mas todos os dias vou ter um dia, pode acontecer um dia que estou menos bem e é precisamente naquele dia que eu não vou conseguir lidar assertivamente com aquela situação. Quem são os principais agressores e em que profissões há mais vítimas? Os dados da Direção-Geral de Saúde mostram que, no ano passado, a esmagadora maioria dos agressores foram utentes. Os acompanhantes representaram 1/5 de quem agride e, logo de seguida, as agressões entre profissionais de saúde. Quanto às vítimas de agressões, os enfermeiros estão no topo da lista, quase ao mesmo nível dos médicos. Seguem-se os assistentes técnicos e, por último, os assistentes operacionais. Estes números são reflexo de quem apresentou queixa e, por isso, podem não ser um retrato fiel da realidade. Para a proteção dos profissionais, todas as situações devem ser reportadas e não apenas as que envolvem violência física. Mas muitos não registram estes episódios por aceitarem que agressões verbais por parte dos utentes fazem parte do trabalho. De certa forma, há uma empatia por parte do profissional de saúde, entender que alguma pessoa pode manifestar face à dor ou face a alguma frustração, alguma palavra ou algum tom de voz diferente que não deveria ser utilizado. São os próprios profissionais que nos dizem que ele nunca foi assim, nunca teve este comportamento, foi só agora. E muitas vezes os profissionais de saúde têm essa consciência e não avançam com a queixa. Mas isso é um erro. Muitos dos episódios mais graves, muitas vezes foram precedidos de episódios mais pequenos, em que realmente não foi dada a devida atenção e depois houve essa escalada, a pessoa foi se sentindo empoderada porque realmente nada acontecia e depois teve um episódio mais grave, nomeadamente violência física. As administrações e quem gera equipas devem promover o bem-estar e a segurança no local de trabalho. E isso passa por incentivar os profissionais a reportar episódios de violência. Mas esse incentivo muitas vezes não acontece por receio de porem em causa a imagem e a eficácia dos serviços. Não é visto com bons olhos. É assim, se não houver intercorrências do género num serviço, ótimo. É porque corre tudo bem. Se esqueça lá isso. Quer dizer, temos que comer e calar. À semelhança de outros países em que as agressões contra profissionais do setor da saúde têm aumentado, foi criado em 2019 um plano de ação da Direção-Geral de Saúde para a prevenção da violência no setor. Mas perante o aumento de casos, no ano passado, o Governo decidiu dar força a este plano e envolver também os Ministérios da Administração Interna e da Justiça na investigação, na segurança e na notificação das situações. Atualmente, há 1.500 funcionários do Serviço Nacional de Saúde a trabalhar a tempo parcial em articulação com a PSP e a GNR. As forças de segurança, em conjunto com instituições de saúde, realizaram no ano passado 430 ações de formação sobre prevenção da violência, em que participaram mais de 12.500 profissionais. Se quisermos ir para a frente, qual é a perna a avançar? É a da frente primeiro. Se quiserem vir para a retaguarda e para trás, é atrás que avança primeiro. Isso vai permitir que mantenham sempre a vossa base. Depois de verem como se faz, chegou a hora de porem em prática a técnica que poderá ajudar estes profissionais de saúde em situações semelhantes. Um passo em frente. Isso. É passo de esgrima. Um passo à retaguarda. Um passo em frente. Nesta ação de formação da GNR são ensinados princípios básicos de defesa pessoal com especial foco numa atitude preventiva e não reativa. Eu estou a segurar, ele não sai dali. Agora, se ele fizer o movimento contrário, quebra ali a ligação dos dedos, ok? Nós, depois de transmitirmos algumas indicações, algumas formas de se posicionarem até em termos de expressão corporal e também algumas indicações sobre a forma como a sala e o seu espaço físico pode estar disposto de maneira a, numa situação limite, possam conseguir eventualmente sair e pedir auxílio. Você tem de ter calma, você tem de manter a calma. O que é que eu fiz? Eu levantei-me, adotei aqui uma posição, não foi defesa, foi intermédia, certo? E ao mesmo tempo consegui
sair aqui por um dos lados. Eu acho que é uma forte medida preventiva, porque neste momento, de facto, há uma escalada de violência no nosso contexto de trabalho, nomeadamente nos cuidados de saúde primários, onde eu trabalho diariamente, não só porque realmente há menos recursos, mas também há cada vez mais burocracias, mais obstáculos e, naturalmente, isto acaba por ter um foco no profissional, que é quem dá a cara na tentativa de resolver estes problemas e, portanto, acaba por ser o primeiro, muitas das vezes, o único que é alvo do mal-estar que o utente traz consigo. Ações de formação e sensibilização como esta fazem parte do plano de prevenção da violência contra profissionais do setor da saúde, para não só saberem o que devem fazer caso se sintam em perigo, mas também para evitar uma escalada da agressividade. Nós costumamos dizer nas formações, o episódio de violência é como uma reanimação cardiorrespiratória. As pessoas têm que estar, os profissionais têm que estar preparados, tem que haver um estado de prontidão, tem que haver o material necessário, tem que estar tudo preparado, previsto, antecipado. Se tiverem um ambiente de trabalho onde sintam essa segurança, naturalmente vão também prestar um melhor serviço para as pessoas, para os utentes. O contexto laboral melhora bastante e é isso que tentamos passar algumas ferramentas que transmitam conceitos de segurança e que deem e acrescentem esse tal sentimento de segurança aos vários funcionários. Se não nos lembrarmos propriamente da técnica, pelo menos o princípio, saber como fazer e qual o local de fuga e ter os passos pensados, isso é muito importante e espero estar à altura de levar para a minha equipa porque eu acho que é mesmo muito importante. E não querendo ser isto uma aula de direito penal ou direito de processo penal, importa aqui enquadrar os tipos de crime. Além da parte prática, a formação inclui uma parte teórica sobre como apresentar queixa e o enquadramento penal dos crimes contra profissionais de saúde. No ano passado, a GNR e a PSP fizeram 185 ações de sensibilização que envolveram mais de 4.000 profissionais. Para fazermos este trabalho, contactámos dezenas de profissionais do setor da saúde. Médicos, enfermeiros, assistentes técnicos e operacionais, administrativos. E as respostas foram quase sempre as mesmas. Não aceitaram falar por medo de represálias, por medo das FIAs ou medo de quem agrediu. O tema das agressões no local de trabalho é sensível e revela a falta de segurança destas pessoas. Muitos dos agressores não sofrem qualquer tipo de consequências porque muitas das vítimas agredidas, por diferentes motivos, optam por não apresentar queixa. Tânia, nome fictício, é assistente operacional. Decidiu não dar a cara por medo da reação de quem a chefia. Num dia de trabalho, assim que entrou ao serviço, deparou-se com um utente que precisava de ajuda. O senhor estava coberto de sangue, tinha ele próprio a infligir feridas, não é? E quando eu chego perto dele, sem contar, ele agarrou-me o cabelo e bateu-me, portanto, e agrediu-me. Eu, de imediato, acionei a campainha da unidade do doente para pedir ajuda. Ninguém ouviu e eu comecei a gritar, não é? A tentar acalmar o senhor e a gritar. E fui socorrido apenas por o chefe de serviço. Mal tinha acabado de ser socorrida, diz ter sido chamada a atenção pela forma como reagiu enquanto estava a ser agredida. Fui repreendida pelo chefe de serviço porque estava a gritar e porque há que manter ali um certo nível de calma, não é? Na aula. E o mais importante é isso, não é? O aspecto que dá de uma funcionária a gritar. A assistente operacional esperava que fosse dada a atenção devida ao episódio de violência. Não foi isso que aconteceu. O que mais me magoou foi o facto da vida ali continuar normal, o turno continuar de forma normal, eu ter que trocar a farda porque estava ensanguentada, eu ter que lavar o cabelo porque estava ensanguentado, e continuei. E continuei com o mesmo doente. E continuar com o agressor, não é? E a cuidar do agressor é difícil. Diz que não houve abertura para falar sobre a agressão grave ou discutir formas de evitar que situações destas se repitam. Se eu sou agredida física ou verbalmente, eu quero ser ouvida. Eu quero que falem da situação para não voltar a acontecer de forma tão recorrente. E isso não acontece. Decidiu não registar o que lhe aconteceu. A chefia direta não a terá incentivado e os próprios colegas disseram que era melhor para não enfrentar represálias por parte da instituição. Não é caso único.
Há também quem não avance com uma queixa, com receio de aumentar o risco de voltar a ser agredido, o que acontece muitas vezes nos centros de saúde. Muitas destas unidades funcionam por médico e enfermeiro de família. No dia seguinte, o mesmo utente ou a família vem novamente à unidade, eles vão se confrontar novamente e vão ter que estar em contacto com aquela pessoa. Existe ainda outra razão que pesa na hora de notificar um episódio de violência. Não vale a pena o trabalho, não vale a pena todo este sofrimento psicológico que a gente passa a reviver situações. Eu acho que a maior parte deles desiste por causa disso. Independentemente do transtorno que possa causar, avançar com uma denúncia é a única forma de dar a conhecer o que se passa nas instituições de saúde e de levar à justiça quem cometeu uma agressão. A violência não é tolerável em caso algum. Se as expectativas não foram correspondidas, existem meios próprios para expressarmos aquilo que nos vai na alma. Há o livro de reclamações, há livros de reclamações eletrónicos, há as suas vias. Das 1.632 denúncias feitas no ano passado por profissionais do setor da saúde, apenas 200 chegaram ao Ministério Público. A Procuradoria-Geral da República ainda não tem dados sobre quantos inquéritos foram abertos, mas no ano anterior foram instaurados 101 inquéritos, não só por crimes de ofensa à integridade física ou injúria, mas também de ameaça, coação, perseguição ou dano com violência. Na maioria dos casos, a Justiça iliba os agressores por encontrar atenuantes ou por não terem antecedentes criminais, mas nem sempre é assim. Quando foi agredida, a médica Ana Fontes não pensou duas vezes se deveria ou não denunciar o caso. Não tive dúvidas porque não, e tive a plena noção na altura que é assim, não pode acontecer. Uma pessoa que toma uma atitude destas não pode sair impune, digamos. Tem que perceber que não, há limites. A agressão a esta médica radiologista, que aconteceu em 2018, foi a tribunal no ano passado. O agressor foi condenado pelos crimes de ofensa à integridade física, injúria agravada e ameaça agravada. A decisão resultou em 90 dias de multa e por isso teve de pagar 450 euros. A vítima foi obrigada a pagar 1.000 euros por danos não patrimoniais. Este é apenas um exemplo em que a Justiça condenou um agressor e não é um caso isolado. Todas aquelas situações que não chegam. O subintendente Sérgio Barata está à frente do Gabinete de Segurança do Ministério da Saúde, criado para prevenir e combater a violência contra os profissionais desta área. No trabalho de formação que tem desenvolvido, explica a importância de notificar todos os casos, para que possam ser encaminhados para a Justiça até pelas próprias instituições. Alguns dos crimes, quando cometidos contra um profissional de saúde do Serviço Nacional de Saúde, pela sua condição enquanto funcionário público, são crimes agravados. Estamos a falar das ofensas à integridade física, estamos a falar das ameaças, da coação, da perseguição. Atualmente, 65% das instituições de saúde prestam apoio jurídico gratuito em casos de violência contra profissionais. Este apoio chegou a 164 casos no ano passado. Para que a queixa avance, o papel das testemunhas é fundamental. Temos tido alguns processos arquivados porque as testemunhas, quando são ouvidas, a falta de memória surge com bastante frequência. E imprecisões. O que eu costumo sempre dizer é que hoje é o colega, amanhã pode ser ele. E ele, quando chegar a vez dele, também vai querer ter ali alguém a dizer aquilo que viu, a contar aquilo que viu, ou se não viu, já presenciou eventualmente alguma situação menos correta por parte daquele utente. Muitos profissionais desconhecem que há casos de agressão que podem ser reportados junto da instituição, como acidentes de trabalho ou de serviço. Os profissionais de saúde, quando são obrigados a faltar ao trabalho devido a episódios de violência, em muitos casos não são substituídos, o que significa que esta ausência
tem impacto. Feitas as contas, no ano passado, as faltas de profissionais de vários setores da saúde, devido a agressões, correspondem a 2.645 dias de trabalho, o equivalente a mais de 7 anos. Isto significa custos para os próprios e também para o funcionamento dos serviços. Numa altura em que o SNS passa por graves constrangimentos, a prevenção destes casos traz benefícios. Além de uma linha telefónica de atendimento psicológico, mais de 80% das instituições de saúde públicas têm circuitos de apoio, uma medida fundamental para ajudar a gerir o impacto causado por episódios de violência. Psicologicamente ficam afetadas, algumas não querem fazer atendimento mais, pedem para não fazer atendimento, outras pedem para não fazer o atendimento específico àquele utente, como sabem que aquele utente tem uma consulta programada, não fazerem o atendimento àquele utente. Mal, muitas mal, e sempre com medo. Foi após uma agressão que provocou lesões graves a uma colega que Ana Fontes ganhou consciência do que poderia ter-lhe acontecido se não tivesse conseguido fugir a tempo do agressor. Na altura, decidiu não pôr baixa porque não teve noção das repercussões psicológicas. Hoje, teria sido diferente. Eu achei que ia conseguir ultrapassar as questões, porque a pessoa acha sempre que é forte e consegue tudo. Não consegui, portanto eu tive que ir procurar ajuda psicológica e tive que procurar ajuda medicamentosa, porque entrei em, pode ser uma depressão reativa, da qual ainda estou neste momento a estabilizar. A depressão vai ficando no passado, assim como os anos em que nem conseguia falar sobre as agressões. Começo a conseguir falar do assunto de uma maneira mais calma. E durante muito tempo, é estúpido, mas durante muito tempo eu não falava no assunto, tinha vergonha do que me tinha acontecido. Porquê? Não sei. Não tem lógica. Não tem lógica nenhuma. A pessoa foi vítima, não tem que ser vergonha de ter sido vítima. Mas tinha vergonha. Eu não falava no assunto. Tânia não conseguiu continuar a trabalhar depois da agressão. A assistente operacional teve de ficar de baixa médica. Eu decidi assumir que estava em burnout, não é? E o último caso de violência que sofri foi a gota d'água para o meu estado emocional, que já era muito frágil. O impacto psicológico refletiu-se também a nível físico. E um dia de manhã acordei e o meu corpo não me obedecia, não é? Os meus músculos contraíram, perdi a voz. E sempre que falo nesta situação, acabo sempre por tremer um pouco. Sinto-me muito frágil, muito frágil. Esteve 2 meses em casa por causa do esgotamento, sem direito a receber o salário por inteiro, porque não lhe foi atribuída uma baixa psiquiátrica. O corte no vencimento obrigou-a a regressar ao trabalho antes de se sentir capaz do mesmo empenho. Não tenho orgulho da profissional de saúde que sou neste momento. Faço as coisas que me pedem, faço o meu trabalho bem feito, ou tento fazê-lo o melhor possível, mas sinto que estou muito afetado. Reabilitamos mal as pessoas quando têm um acidente, por exemplo, mas também reabilitamos mal as vítimas dos episódios de violência e ainda reabilitamos pior os agressores. E se não reabilitarmos os agressores, as pessoas vão reincidir. No fundo, a gente está ali a fazer o nosso trabalho e nós queremos que as coisas corram o melhor possível, quer para a pessoa que lá está, quer para nós próprios. Se tudo correr bem, também para nós é muito mais gratificante. Colocar-se no lugar do outro e pensar, se for no meu local de trabalho, se alguém for lá e me destratar, como é que eu vou reagir? Como é que eu me vou sentir? Quando nós calçamos os sapatos do outro, o peso é diferente. Pelo que vimos, muitos agressores passam impunes e muitos profissionais de saúde optam por diferentes motivos por não apresentar queixa. Se quem agride pode fazê-lo sem que nada aconteça, isso é um fator acrescido de desmobilização para os profissionais, sobretudo numa altura em que o Serviço Nacional de Saúde tem dificuldades em manter e contratar novos trabalhadores.